Mateus 14, 28 a 31 diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós estamos continuando no tema sobre dúvidas. Na semana passada, nós falamos sobre duvidar ou não duvidar. E nós vimos sobre Tomé, nós vimos sobre Jeremias, nós vimos sobre Elias, que todos eram homens de Deus e eram homens chamados de Deus, e mesmo assim eles tiveram dúvidas, não pequenas dúvidas. A verdade é que o mundo inteiro está cheio de pessoas que têm dúvidas de todo tipo. Pessoas de diversas raças, países, condições financeiras, condições educacionais. Não interessa se é rico, se é pobre, se você é analfabeto, se você é formado, se você tem uma profissão ou não, se você é adulto, criança, se é meia-idade, se é idoso, se é adolescente, se você está empregado, desempregado, rico, pobre, não interessa. Todo mundo tem dúvidas. O mundo está cheio de pessoas cheias de dúvidas. Um dos denominadores comuns que existe entre tanta gente com tanta dúvida no mundo inteiro é algo que nós vamos falar hoje. O tema de hoje é a fonte da dúvida. A fonte da dúvida. A fonte da dúvida, a principal fonte da dúvida, é o medo. O medo. Veja só isso aqui. Eu vou ler vários versículos, dificilmente vocês vão acompanhar, porque eu vou estar falando rapidamente. Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. O que foi que o anjo disse para Zacarias? Não temas. Não temas. Por quê? Ele estava temendo. E havia dúvida e confusão na mente de Zacarias, porque tudo aquilo estava acontecendo. Lucas 1,30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Mateus 1,20. E pensando ele nisso, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Deus mandou dizer para José, para Maria, para Zacarias, que era esposa da esposa de Isabel, para não temer. Os seus discípulos, num barco, certa noite, no meio da tempestade, Mateus 14, 27. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eles estavam vendo Jesus, eles estavam vendo alguém, eles não sabiam quem era. É um fantasma, é um espírito, Jesus falou: Sou eu, não temas. Porque eles estavam em dúvida: quem é aquele? É Cristo, não é Cristo? É um demônio, é um anjo? Eles estavam em dúvida. Vindo de onde? Do medo. E Jesus disse: não temas. Maria, você imagina Maria? Ela estava grávida pelo Espírito Santo. Qual era o problema dela que o anjo veio resolver? Não temas. Maria Madalena e outra Maria, quando chegaram no sepulcro para ungir o corpo de Cristo, ele não estava mais lá. Ele ressuscitou. Mateus 28, 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Então elas chegaram lá, estava vazio o túmulo, elas estavam sem entender direito, Jesus apareceu e falou: não temas. Então um dos fatores da dúvida, que cria dúvida, é justamente o temor. Nós lemos no nosso texto de hoje, Mateus 14, no versículo 30, a gente leu: mas sentindo o vento forte, teve medo. E no final Jesus falou: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Veja o elo entre o duvidar e o temer. Pedro estava temendo, e esse temor criou dúvida. Por que duvidaste? Ele duvidou porque ele temeu.
E porque ele temeu, ele duvidou. Ele temeu porque ele viu, ele sentiu, a Bíblia fala, ele sentiu o vento. Ele falou, Jesus, se é você, diga para eu sair do barco. Jesus falou, saia, venha. Ele saiu, ele andou sobre as águas, mas ele temeu, que causou dúvida. E a dúvida, basicamente, derrubou a sua fé e ele começou a afundar. Hoje eu quero falar sobre a fonte da dúvida. Quero ver alguns personagens, começando por Pedro aqui, como que o medo os afetou. A gente leu agora há pouco. Sentindo o vento forte, teve medo. Aí Jesus falou, homem de pequena fé. Sempre que eu abordo esse tema, eu falo. Pedro que saiu do barco no meio da noite, no meio da tempestade, andou sobre as águas, tinha pequena fé. Então como é que está a nossa fé, gente? Se ele tinha pequena fé, a gente estamos em maus lençóis. Mas veja aqui, Pedro como um todo foi um personagem bíblico notável. Diz a tradição que ele não se achou digno de morrer como Jesus. Ele falou, não, eu vou ser crucificado, tudo bem, mas eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Isso não está na Bíblia, mas entende-se que historicamente é aceito, há um consenso de que foi assim que ele morreu, crucificado de cabeça para baixo, a seu próprio pedido. Ele falou, não sou digno de morrer como o meu Salvador morreu. Então aqui temos esse grande Pedro, o seu amor, sua lealdade, a sua liderança posterior junto aos demais, a sua devoção a Cristo, são inegáveis. Mas ele sempre foi cercado por dúvidas. Toda a sua vida, Pedro sempre foi cercado e assombrado por várias dúvidas. O mesmo Pedro que andou sobre as águas, também afundou nas águas, como nós lemos. O mesmo Pedro que jurou nunca deixar Cristo, o negou, mesmo sendo avisado. Lucas 22, versículo 61. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Esse foi o Pedro que falou, nem que eu seja preso ou morto, nunca te deixarei. Você veja como ele era notável, nesse sentido, de extremos. E sempre havia dúvidas. Esse mesmo Pedro que proclamou quem Jesus era, esse mesmo Pedro que reconheceu Cristo como sendo o Messias, não entendeu a obra do Messias. João 6,68. Respondeu-lhe, pois, que é Jesus, Simão Pedro. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, perdão, isso aqui é Pedro falando. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então esse é o Pedro que reconheceu o Messias. Ele falou, nós aqui, os apóstolos, nós acreditamos, nós conhecemos, reconhecemos quem você é. Mas esse mesmo Pedro, em Mateus 16, 23, não entendeu as coisas da obra do Messias. E Jesus fala em Mateus 16, 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então, ele tinha dúvida. Quando Jesus falou, eu vou para Jerusalém, eu serei preso, eu serei morto, Pedro falou, de jeito nenhum. Ao qual Jesus disse, arreta Satanás. Sai aqui, Satanás. Você está causando tropeço, escândalo para mim. Você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. Então Pedro tinha dúvidas em relação à obra, não de quem ele era, mas a sua obra. Mesmo quando ele foi preso, você lembra que ele sacou a espada e tentou defender Cristo e até decepou a orelha de um dos guardas. Então ele até não entendia direito. Depois da crucificação, ele abandonou o ministério. Ele falou, vou pescar, e os outros apóstolos, que na sua grande parte também eram pescadores por profissão, o seguiram. Pedro basicamente disse, bom, Jesus morreu, foi enterrado, Jesus não havia aparecido ainda. Ele desistiu do ministério, ele falou, acabou, os últimos 3 anos foi um desperdício, Jesus morreu, como? Cadê o reino? O Messias ia vir reinar. Não, Pedro, o Messias ainda vai vir reinar.
Em breve ele vai vir, vai voltar, vai nos levar e depois ele vai voltar para reinar. Mas ele não veio reinar ainda, mas ele não entendia isso. Mas ele foi o primeiro quando ainda no barco pescando, exercendo uma má influência nos demais discípulos e apóstolos que foram com ele. Eles largaram também o ministério. Mas ele foi o primeiro a largar o ministério, mas quando viram Jesus nas margens, com fogo aceso, uns pães na pedra e os peixes assando, ele foi o primeiro que falou, é Cristo. Ele olhou, ele se lançou no mar e nadou, nem esperou o barco chegar, não esperou a manobra, ele se lançou na água, sem a sua roupa, sem a sua túnica, estava apenas com uma espécie de uma roupa que usava ao redor da cintura, mas não estava com sua roupa habitual, nem se jogou na água, nadou até a margem e foi o primeiro a falar com Jesus. Esse era o Pedro, sempre cheio de dúvida, assolado e cercado por dúvida. Note aqui que Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Obviamente aqui, Satanás se referia àquela pessoa que estava instigando Pedro, que estava colocando estas dúvidas na mente de Pedro, e Jesus refere aqui, para trás de mim, Satanás. Analisando toda dúvida, você verá que o diabo está atrás de cada um. Toda dúvida você vai ter a influência de Satanás. Ele sempre trabalha com medo. Outros personagens. Olha comigo para Gênesis 3. Vamos ver Adão e Eva. Também, mesma coisa. Gênesis 3, versículo 1. Qual a fonte do medo? Qual a fonte da dúvida? O medo. O medo. O diabo trabalha com medo. Por quê? Porque o medo gera dúvida. O medo gera dúvida. E quando temos dúvidas, nós temos um problema. Potencialmente um problema. Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Note aqui que o diabo, a serpente, semeou dúvida no coração de Eva. Note aqui no versículo 1, a serpente veio para a mulher e falou, Deus falou para você não comer essa árvore. E você não vai morrer. Vocês serão como Deus. Então aqui, Satanás está lançando o quê? Dúvida. Dúvida. Isso confundiu a Eva ao ponto de ela mudar, preste bem atenção, ela mudar o que Deus tinha dito. Deus havia dito para não comer do fruto da árvore. Deus não falou nada sobre tocar. Aliás, Deus havia dito isso lá em Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É interessante notar que Deus disse isso a quem? Ao homem. Deus falou isso para Adão. Deus não falou isso a Eva. Então quer dizer que Adão não podia, mas Eva podia? Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que Deus deu instrução para Adão e foi Adão que deu instrução para Eva. Eva não ouviu isso de Deus.
Adão ouviu isso de Deus. O que Deus falou para Adão, o que Adão ouviu foi: pode comer à vontade de todas as árvores, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis. E onde é que Eva tirou o tocar? Não tocarei. Onde é que ela tirou isso? Então, eu diria que ela ouviu isso de quem? De Adão. Agora, veja bem, por que Adão acrescentou o não tocareis? Deus não falou não tocareis, não comereis. Talvez Adão acrescentou o não tocareis com medo de Eva comer o fruto. E se você não tocar no fruto, você não vai comer o fruto. E aí vem uma boa aula, um bom exemplo sobre separação. Se você não quer comer o fruto, não pegue no fruto. Se eu não posso comer o fruto, então como é que você vai comer sem tocar? Mesmo que você falando, pastor, eu não vou tocar com a mão. Sim, mas para comer você tem que tocar, pelo menos com a boca, com o lábio, com os dentes. Você vai comer como? Por osmose? Você vai comer como? Injetável? Não, você vai ter que tocar. Então, talvez por medo de Eva comer o fruto e morrer, Adão acrescentou e disse: ó, você não pode comer, você não pode nem tocar. Não é uma má ideia. Como eu disse, se você não tocar, você não vai comer. Se você nem chegar perto do fruto, você dificilmente vai comer aquele fruto. Mas a questão é que talvez o diabo se aproveitou do medo de Adão. Que medo? O medo de perder Eva. Quantas mulheres havia no mundo? Uma. Eva era literalmente a mais bonita, a melhor mulher do mundo, a melhor cozinheira, a melhor parça, a melhor tudo. Não tinha mulher melhor do que Eva. Porque só tinha Eva. Então Adão, conjecturando, por medo de perder Eva, ele acrescentou ao que Deus tinha dito. Ele acrescentou dizendo: não pode comer, não pode nem tocar. Isso é um grande erro. Porque a palavra de Deus é perfeita. Quando você tem perfeição, você não pode acrescentar, você não pode subtrair. Se você pega algo perfeito e você muda, veja bem, não foi uma má mudança, a questão não é essa. Perfeito é perfeito, gente. Perfeito é na medida, é no ponto. Se for mais, perdeu a perfeição. Se ficar menos, perdeu a perfeição. Nós não podemos, não devemos ir além e também não ficar aquém da palavra de Deus. Por quê? Porque isso é mudar. Isso é deturpar a palavra de Deus. É um grande erro. Deus não precisa das nossas melhorias à sua palavra. Sua palavra já é perfeita. Muito bem, obrigado. Não precisa ninguém botar a mão, mudar, acrescentar, subtrair, melhorar, atualizar. Não precisa. Ela é perfeita. E por medo de perder Eva, Adão mudou, acrescentou ao que Deus tinha falado. Existem muitas igrejas, muitos pastores que acrescentam coisas. Outros subtraem coisas. Com o intuito de não perder, com medo de perder pessoas da sua igreja. Muitos anos atrás, houve um visitante, era conhecido meu, eu preguei uma mensagem, como sempre. E depois do culto ele veio para mim e falou assim: irmão, ele era pastor também. Ele falou: se eu pregar como você pregou, não fica ninguém na minha igreja. Eu falei: sabe a diferença? Eu não prego para ficar, tirar, colocar, manter, agradar ninguém na igreja. Eu prego a palavra de Deus. Eu não vou acrescentar, eu não vou subtrair da palavra de Deus por nada. E tem muita igreja, muito pastor que eles mudam. O povo não está gostando? Muda isso, acrescenta, tira, troca, coloca. O que podia, não pode mais. O que não podia, agora pode. Eles ficam mudando, adaptando.
Com o quê? Com medo. E quando a pessoa, o pastor, a igreja tem medo de perder as pessoas, elas começam a temer as pessoas e não temem a Deus. Aí eles fazem o que Adão fez, eles acrescentam, subtraem da palavra de Deus. Por causa de quê? Por causa de medo. Medo é uma ferramenta que gera dúvidas. Você nunca vai ver esse pastor dizer, eu devo ou não devo pregar isso? Eu devo falar isso ou não devo falar? Não. Porque eu não penso assim. Se Deus colocou um tema, Deus colocou um texto, Deus colocou no meu coração para dizer algo, aquilo vai ser dito. Não interessa. Não interessa se vai agradar, se vai desagradar, se vai vir, se vai encher, vai esvaziar. Esse não é o objetivo. O irônico são as consequências trágicas. E o que acaba acontecendo é que aquela pessoa ou não é salva, ou se for salva, nunca vem a ter um caminhar com Deus como deveria. Que é trágico. Nunca se deve ir além ou ficar aquém da palavra de Deus. Eva, por sua vez, ficou com medo. De quê, pastor? De perder algo bom. Que é algo bom? Versículo 6 de Gênesis 3. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Eva estava com medo de perder alguma coisa. O quê? Conhecimento. Ela ia ser como Deus. Era desejável, era agradável, dava entendimento. E ela ficou com medo de perder isso. Ela ficou com medo de perder essa oportunidade. Ela ficou com medo de perder essa oferta irresistível do diabo. O diabo sempre vai vir com ofertas irresistíveis. Faça isso, senão... Senão o quê? E Eva sucumbiu, comeu e deu para o seu marido. Mas não para por aí, porque Adão agora viu que a Eva comeu e, portanto, iria morrer, portanto, iria ser expulsa do jardim. Então, com medo de perder Eva, mais uma vez, o que foi que Adão fez? Comeu também. Se ela for expulsa, eu sou expulso. Se ela morre, eu morro. E ele fez uma aposta. Deus me criou. Deus tirou Eva de mim, mas Deus me criou do barro da terra. Eu e Deus somos assim. E se Eva comer, ela vai morrer, vai ser expulsa do jardim, eu vou perdê-la, então eu vou comer também. Na esperança e na fé de que Deus faria algo a respeito. Aí ele comeu também na fruta. Ele sabia, Adão sabia. Se você lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, a mulher foi enganada, o homem não foi enganado. A serpente enganou Eva. Note que a serpente não enganou Adão. Adão não foi enganado. Ele não comeu fruto enganado. Ele comeu fruto ciente. Uma decisão ciente que ele tomou. Com quê? Com medo. Medo leva a dúvida. Dúvida leva a desobediência. Por isso que o diabo sempre trabalha com medo. Medo de você vai perder isso, você não vai ter aquilo, você vai, você não vai, você... Aí, no meio desse medo todo, surgem as dúvidas. Eu devo esperar no Senhor? Eu devo fazer coisa do meu jeito? Eu devo fazer a coisa certa? Mas e se? Então eu vou fazer a coisa errada. Está entendendo como o diabo trabalha? Ele semeia medo, porque do medo brota a dúvida. E onde tem dúvida, nós temos uma tendência a fazer péssimas escolhas e não fazer o que Deus quer. Resumindo, o diabo sempre irá explorar e aproveitar nossos medos. Ele sabe qual o seu pior medo. Qual o seu pior medo? O diabo sabe. E ele vai explorar esse medo. Ai, pastor, mas eu vou ficar solteira. Eu vou ficar solteiro, pastor. Tem uma expressão que não está na Bíblia, mas poderia. Antes só que mal acompanhada, gente.
Pastor Jarvis, eu já compartilhei isso com várias pessoas. Ele disse o seguinte: é melhor você não ter o que você quer do que você ter o que você não quer. Porque se você não tem o que você quer, tudo bem, você não tem o que você quer, não vai lhe causar dano nenhum. Mas uma vez que você tem o que você não quer, agora está amarrado, você está preso, está atolado. Ai, pastor, mas se eu falar a verdade, eu posso perder meu emprego. Está com medo? Então você está na dúvida. Entre falar a verdade e mentir, qual deve ser a dúvida? Qual a dúvida, gente? Então, se você está pensando, fala a verdade ou não, faço o certo ou não, essa dúvida vem de onde? Vem do medo. Você está com medo da consequência se você fazer o que é certo. Você está com medo da consequência se falar a verdade. Está com medo da consequência do resultado das suas ações. Então você fica com medo. Aí vem a dúvida. E na dúvida, nós estamos em um terreno escorregadio. Deus sabe disso. 1 João 4,18. No amor não há temor. Se a fonte da dúvida é o temor, aqui está dizendo que no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se você tem dúvida, é porque você teme. Se você teme, é porque o seu amor não está perfeito. Como assim, pastor? Você não entende o amor de Deus. Tem muita gente que acha que o amor de Deus é condizente às nossas decisões, nossas ações, o que nós fazemos. Gente, o amor de Deus não tem nada a ver com o que você é, o que você fez, vai fazer, deixou de fazer. O amor de Deus é incondicional. Você não precisa nem ser salvo e Deus lhe ama. Muita gente não entende isso. Muita gente acha que Deus odeia os perdidos e só ama os salvos. Não. Deus só ama os justos. Não, Deus ama todo mundo porque Ele é amor. Então, muitas vezes, nós não temos um entendimento perfeito, completo do amor de Deus. E isso gera o quê? Temor. Se eu não fizer isso, se eu fizer aquilo, eu estou com medo que Deus então não vai fazer. O amor perfeito lança fora o temor. O amor imperfeito fomenta o temor. Outra forma de olhar é não só não entender o amor de Deus, mas não amar a Deus com amor perfeito. Eu vou amar Deus porque eu quero algo em troca. Isso não é amor perfeito. Eu vou fazer isso para Deus, para Ele me abençoar. Isso não é amor perfeito. Amor perfeito é você amar a Deus por gratidão, por obediência, sem esperar a bênção, sem esperar... Deus abençoa. Mas esse não deve ser a força motriz da nossa obediência. O nosso amor para com Deus não deve ser visando algum retorno. Isso não é amor perfeito. O amor perfeito lança fora o temor. Se eu amo Deus da forma errada, achando que eu tenho que merecer o amor de Deus, isso vai criar medo. Por quê? Porque o amor perfeito lança fora o temor. Se não tem amor perfeito, o temor fica. E onde tem temor, tem o quê? Dúvida. Porque a fonte da dúvida é o medo, é o temor. E o diabo sempre vai explorar, aproveitar e semear medos e fobias. Toda fase da vida você vai ter medo e fobias. Do futuro, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Como é que eu vou fazer isso? E se não der certo? Sabe o que é isso? Dúvidas. Vem de quê? De medo. Quando você entende o amor de Deus e você ama Deus com amor perfeito, você sabe, vem o que vier. Eu não vou ter dúvidas, eu vou fazer o que é certo. Eu vou fazer o que é certo. Eu não vou mentir, vou falar o que é certo. Eu não vou pecar, não vou trapacear. Eu vou fazer o que é certo. Mas e se... Não, eu não tenho dúvida alguma, porque eu estou amando Deus sem esperar retorno. Amor ágape, amor puro, amor sem interesse, sem reciprocidade. Eu vou tratar as pessoas corretamente. Por quê? Senão Deus vai me pegar. Pode ser que Deus vá lhe pegar, mas isso não deve ser o motivo da gente fazer o que é certo. Simplesmente fazer aquilo por amor a Deus.
E quando esse tipo de amor existe, o temor, e quando o temor, a dúvida some. E quando a dúvida some, nós temos mais solidez em nossas decisões. Marcos 5, versículo 36, vou encerrar com isso. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Aqui foi quando veio um chefe da sinagoga pedir para sua filha, que estava doente, aí disseram: olha, ela morreu. Sua filha morreu, pare de incomodar o mestre. E Jesus, ouvindo essas palavras, disse a ele: não temas, crê. Só crê. Crê somente. Não que temas. Quem teme tem um problema com amor, tem um problema com fé. Com fé. Eu posso confiar em Deus? Parece simples a resposta e simplória. Mas a resposta é sim. Sim. E mostre um exemplo na Bíblia onde alguém confiou em Deus e se deu mal. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor.